Você já parou para pensar sobre os desafios e as oportunidades que o mercado nos apresenta todos os dias? E cursos superiores, MBAs, grande parte dos conteúdos sobre liderança são desenhados por um contexto único, talvez muito diferente do seu? Um mundo ideal, perfeito, onde tudo funciona como na teoria. Eles ensinam conceitos, falam sobre gestão de processos, mentorias, mas e sobre liderança de verdade? Sobre lidar com pessoas reais, com conflitos inesperados, com fornecedores que não entregam, com colegas que parecem não colaborar, ou até mesmo o jogo de ego existente. A grande verdade é dura. A educação formal prepara você para entender a teoria, mas não para enfrentar os desafios do campo real. E no mundo real, é aí que a liderança é desafiada. É por isso que precisamos agir. Os desafios são grandes, mas as oportunidades também. A realidade do mercado, do dia a dia, do que realmente acontece nas empresas e de como desbloquear a liderança, superar obstáculos e se tornar um líder que realmente faz a diferença. Tudo isso precisa ser dito e compreendido. Prepare-se para repensar o que sabe sobre liderança. Prepare-se para sair do lugar comum. E, acima de tudo, prepare-se para liderar de verdade. Bem-vindo à Liderança Desbloqueada. Essa introdução ficou boa, hein? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Masterclass Liderança Desbloqueada. Esse encontro foi pensado e estruturado para falar de liderança de verdade. Aquela bem diferente dos palcos, da teoria, que muitas vezes iludem. Meu propósito aqui é contribuir no desenvolvimento de líderes de verdade, ter uma nova geração de profissionais, mas também de pessoas que fazem a coisa acontecer. Aqui a gente tem pessoas que participaram do Desafio dos 20 Dias de Liderança, onde eu tive a oportunidade de contribuir com 20 dias falando sobre liderança, praticando liderança, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Mas se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo também, você não vai se arrepender, fica comigo e aproveite. Se você não me conhece, eu sou o Flávio Moura, autor do livro Que Faço Agora Que Virei Líder, também Arquitetura da Liderança, sou diretor executivo da Trend Consultoria, fundador da FM Edu, e da F7 Training. Antes de atuar com desenvolvimento humano, eu atuei também como líder, sabe, em diferentes empresas. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quem está falando com você aqui é alguém que viveu liderança, errou pra caramba, acertou pra caramba, aprendeu, ensinou. Mas vamos pensar na liderança muito mais prática. Combinar alguma coisa com vocês aqui. Para eu não perder o foco aqui, não perder o foco do conteúdo, meu time está a postos aqui para responder todas as perguntas do chat, tá? Eu respondo na sequência aí também, mas ninguém vai ficar sem questionamento, né, sem resposta para questionamento não, tá? Comenta aqui também, compartilha com as outras pessoas que precisam desse conteúdo. Não esquece de se inscrever aqui no canal também, ajuda pra caramba, tá? Mas deixa eu te fazer algumas perguntas. Elas são bem diretas. Quantas vezes você se sentiu sobrecarregado, apagando incêndio o dia inteiro, sem tempo para pensar no futuro? Quantas vezes você quis motivar a sua equipe, mas acabou sozinho, carregando tudo nas suas costas? Quantas vezes você teve que decidir sem ter clareza e se sentiu inseguro? Quantas vezes você pensou, será que eu nasci para isso? Será que liderança é para mim? Se você reconheceu pelo menos uma das situações, escreve no chat aqui, minha equipe está lá acompanhando. Eu sei exatamente o que você está sentindo, porque eu também estive lá. Eu estive aí. Eu vou te mostrar hoje como sair dessa posição de líder travado para um líder desbloqueado. A maioria dos treinamentos de liderança acabam falhando no dia a dia porque ele ensina apenas um pedaço do jogo. Liderar não é só gerir processos, não é inspirar pessoas e nem só entregar resultados. A verdadeira liderança ela tem que olhar para 360 graus. Começa com você, autoliderança, passa pelo seu time, liderança do outro, conecta os pares superiores e também a sua própria liderança. E se expande para o negócio, sendo uma liderança mais estratégica. Sem essa visão completa, você vai sempre sentir meio capenga como líder. Agora me diz, em qual desses pontos você sente que está mais travado? Autoliderança, time, os pares para o negócio? Coloca no chat, eu quero ver a sua resposta. Mas enquanto isso, vamos aqui direto para o conteúdo aqui. Nossa Masterclass
Nossa Masterclass tem o tema liderança desbloqueada, porque eu quero desbloquear realmente a sua mentalidade de liderança. Quando a gente fala sobre essa liderança desbloqueada, eu preciso compartilhar com vocês um ponto muito importante, contextualizando. Tem um mundo que está acabando e tem um mundo que está começando. Calma, que isso não é mensagem apocalíptica, não. Eu falo que um mundo que está acabando é aquele mundo do que sempre foi assim, coisas que funcionavam no passado. Quando tinha muita mão de obra disponível no mercado de trabalho, você escolhia os melhores colaboradores. Quando as empresas tinham recurso financeiro, elas investiam pesado no treinamento e desenvolvimento dessas pessoas. Se uma pessoa não dava certo, você ia lá e trocava por outra. Você tinha oportunidades a todo momento e às vezes o mercado estava crescendo, as empresas precisavam crescer cada vez mais, tinha muita oportunidade. Só que daí definiram padrões. Padrões de que faça desse jeito, faça desse outro jeito, faça daquele outro jeito. E esse mundo está acabando, porque hoje nós estamos constantemente expostos ao tal do depende. Não existe mais regra para tudo. As regras existem, tá? Mas não existe receita de bolo para tudo. Por isso que eu falo que tem um mundo que está começando. Um mundo onde a gente não tem ainda tanta clareza do que efetivamente é esse mundo, e o que vem pela frente, o que está passando. Eu tenho certeza que você se sente meio assim. Sabe? Que você se sente sem saber o que esperar do amanhã ou da sua carreira. A verdade é que nós estamos acostumados a padrões. E acostumados a padrões, como é que a gente sabe? Como é que a gente vai conseguir, por exemplo, lidar com conflitos entre membros da equipe ou pessoas que são de gerações diferentes da nossa? Não existe a melhor geração. Existem pessoas que são mais fáceis e mais difíceis de lidar. Como é que eu vou lidar, por exemplo, com um papel que me foi empossado, seja na sua comunidade, na vida social, na empresa? Como é que eu vou, sem saber quais habilidades eu preciso ter para tal? Quais habilidades eu preciso desenvolver? Antes era, você precisa ter isso, qual era o seu currículo? Era esse. Agora não mais. Como é que eu vou saber como motivar a minha equipe se cada equipe é motivada por uma coisa diferente? Eu vou além, cada pessoa é motivada por uma coisa diferente. Cada um de nós. Sabe, no passado, a gente sabia, vou dar esse brinde, vou dar isso daqui, eu tenho que pagar hora extra. Hoje não, cada um pensa de um jeito diferente. Veja, quantas pessoas, e talvez você que está assistindo essa Masterclass, talvez fala, hoje eu prefiro muito mais qualidade de vida do que salário, não que o salário não seja importante, mas tem gente que coloca na balança, sabe? O que fazer quando as pessoas não estão dispostas a fazer as mesmas coisas que você, não estão dispostas a contribuir do mesmo jeito que você está contribuindo? Esse é um novo contexto que a gente vai ter que enfrentar de agora em diante. Flávio, mas no passado era melhor. Gente, não vamos comparar com o passado, não. No passado a gente não tinha um monte de coisa que a gente tem hoje. No passado talvez você... Claro, tinha muitas coisas boas no passado, nós tínhamos boas práticas, mas será que não era por falta de opção? Ou você falava assim, poxa, eu me divertia tão mais no passado. Claro, você era muito mais novo, você tinha muito mais vigor. Então, primeira coisa, nós precisamos entender que as coisas mudaram. Se as coisas mudaram, aquilo que te ensinou como liderança talvez não seja mais adequado agora. A gente precisa atualizar, a gente precisa se requalificar em termos de compreensão do que é liderança. Até o próprio conceito. Tá? Você já deve ter o seu conceito de liderança, deve ter estudado. Porque se você veio aqui, ou você quer aplicar liderança na sua vida pessoal, profissional, ou se interessa pelo tema. Então já deve saber mais ou menos o que é liderança. Eu tive a petulância, durante os anos, de também construir o meu conceito de liderança. E eu quero compartilhar com vocês agora aqui o meu conceito de liderança, tá? Que seja mais um para você. E você escolhe qual aquele que você quer seguir. Mas eu entendo que liderança é uma capacidade. Se é uma capacidade, pode ser desenvolvida. Eu não acredito nessa história que a pessoa nasceu líder. Eu acredito que algumas pessoas nascem com algumas habilidades e competências que favorecem o exercício da liderança, mas que não garante nada. Então, líder é uma capacidade. Capacidade de influenciar. E influenciar é a palavra-chave. Não adianta nada você ter o cargo de liderança se você não influencia. Significa que você tem um cargo de liderança, mas você não exerce a liderança. Por outro lado, tem pessoas que não têm o cargo de liderança, mas exercem muita liderança no ambiente, na sociedade. Então, não confunda liderança com cargo. Uma coisa é ter cargo. A empresa te dá, a organização te dá, a instituição te dá. Te empoderam disso. Agora, capacidade de liderança
depende de você desenvolver, de você ter ou não. Então, a capacidade de influenciar a si mesmo, a você, sim, eu vou falar sobre isso, a liderar os outros, e aqui os outros não está limitado às pessoas que trabalham com você. Pode ser seu fornecedor, pode ser seu cliente, pode ser a comunidade, pode ser os seus pais, pode ser a sua família, outras pessoas. Você não pode ter uma liderança limitada somente à sua equipe de trabalho e não conseguir liderar o seu grupo social. Significa que a sua liderança não é tão ampla desse jeito. Para alcançar um objetivo comum, claro, de forma contextual, ou seja, depende, muda o contexto, muda o seu estilo de liderar, porque as coisas estão mudando e não linear. Ou seja, não existe uma linha reta, você tem que começar assim, passo a passo. Não, às vezes você vai ter que pular, voltar. Não existe uma ordem exata de fazer as coisas. Então, eu não estou dizendo para você que liderar as outras pessoas é mais importante que liderar o negócio, por exemplo. Tá? Então, o objetivo aqui dessa Masterclass é justamente desbloquear essa compreensão sobre o que é essa liderança na vida real. De novo, tem muita gente falando sobre liderança, mas que às vezes, vou falar a verdade, às vezes esse povo nem liderou alguma vez na vida. Então, eu falei para você que a gente vai trabalhar na perspectiva autoliderança, liderança do outro e liderança no negócio. Entenda negócio, uma empresa familiar, você sendo empreendedor, ou, por favor, não me entendam mal, mas às vezes você está numa instituição religiosa, não é que é um negócio, mas entenda como uma instituição, algo que precisa gerar resultados, seja ele qual for, monetário ou não, tá? Então, entenda dessa forma. Quando você pensa na perspectiva autoliderança, tem uma frase que eu ouvi uma vez que eu acho bacana pra caramba, que é assim, o autoconhecimento, ele não é agradável. Quanto mais a gente se conhece, mais desagradável fica, porque a gente começa a pensar nos nossos problemas, sim, nos nossos pontos positivos, mas também das nossas limitações. E quando eu falo de perspectiva de autoliderança, liderar a si mesmo, eu estou falando de desenvolver o autoconhecimento. Você se conhece de verdade? Você sabe o que é o seu potencial e quais são as suas limitações? Ter a mentalidade da liderança. Veja, quando você... Eu sempre vou dar a referência da empresa, mas traz para a vida pessoal também, tá? Todas as vezes que você trabalha numa empresa, por exemplo, quando você é colaborador, executor, aquele que faz a coisa acontecer, tem muitas vezes que você reclama. Reclama do trabalho, reclama da empresa, reclama do líder, reclama de um monte de coisa. Só que daí, quando você ocupa uma posição de liderança, a sua mentalidade precisa mudar. E não é que você vira casaco. É que agora você tem outras responsabilidades. E que você começa a olhar o seu trabalho, a sua responsabilidade, por uma outra perspectiva. Quando você passa a não pensar desse jeito, quer dizer que você não tem a mentalidade da liderança. Pessoas que costumam culpar os outros, não se sentir responsável pelas coisas, não têm a mentalidade da liderança. Eu diria que mentalidade da liderança, para simplificar, quando você se depara com um desafio, você fala, a quem eu preciso influenciar para gerar um resultado e superar esse objetivo? Você traz essa responsabilidade para você. Inteligência emocional, a tão falada inteligência emocional, precisa ser desenvolvida. Autodireção, disciplina, saber para onde ir sem que as pessoas tenham que te mandar. Ter disciplina para que as pessoas não tenham que te cobrar a todo momento. E automotivação. Motivação é uma coisa que acontece dentro de nós. Então, nós temos que buscar essa automotivação. Mesmo que as pessoas não nos valorizem, você precisa entender que a motivação vem de dentro de você. Então, existem caminhos que você pode buscar para ter essa automotivação sem depender das pessoas. Porque, vamos lá, tem gente que tem o hábito de dar feedback, de valorizar. Isso deveria ser comum a todos os líderes. Mas tem pessoas que não. Ou, de repente, a pessoa está num determinado nível. Eu vou dizer para você, quanto maior o nível hierárquico, menos tem reconhecimento. Tá? Então, o diretor ele tem menos reconhecimento, ele recebe menos feedback do que um analista, por exemplo. Por quê? O líder está mais acostumado, o líder de um analista está mais acostumado a dar feedback. E quanto maior o nível hierárquico, parece que as pessoas já entendem que aquilo lá não faz mais do que sua própria obrigação. Tá? Então, entenda dessa forma aí. Você vai precisar também ter muito forte essa questão de... Vou mudar aqui que é melhor para você enxergar. Relação humana. Gente, se você não gosta de gente, não entra na brincadeira da liderança, não, porque liderança é praticamente você exercer suas relações humanas. Está com outras pessoas. E as suas relações humanas estão voltadas a você entender diferentes perfis,
pessoas mais diretas, pessoas mais objetivas, pessoas mais passivas, pessoas que são mais carentes, pessoas que são mais independentes, diferentes perfis, porque cada um de nós tem um perfil diferente, então a gente precisa aprender a lidar com diferentes perfis. A gente precisa olhar muito para o contexto. Quando você recebe o pagamento, quando você vai no mercado com dinheiro é uma coisa, quando você vai no mercado com dinheiro contado é um outro contexto. Quando você está com saúde é um contexto, quando você está com a saúde debilitada é um outro contexto. Quando você tem gente proativa trabalhando com você é um contexto. Quando só tem gente assim, foi o que apareceu para contratar, é um outro contexto. Então o líder precisa olhar para esses contextos diferentes. Ele precisa ter uma visão não só de curto prazo, mas uma visão mais ampliada. E ele precisa ter repertório. Repertório é uma coisa assim. Repertório não é quanto tempo você tem de empresa, não. Repertório é quanto de cagada você já fez na vida. Exatamente. Eu falo que todo profissional precisa ter um repertório aí de cagadas, né? Mas não só de cagadas, de acertos também, de ter passado pela experiência. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes a gente fala assim, eu não gosto de gente que é muito objetiva. Você costuma a fugir dessas pessoas, porque você não gosta dessas pessoas mais diretas. Só que você também não cria repertório de como lidar com essas pessoas. Então você não encontra caminhos e sempre vai ter dificuldade. Eu tenho dificuldade de lidar com o meu líder. Só que se você se afastar do seu líder, você nunca vai criar repertório para aprender como é que você lida com ele. Então a gente precisa criar esse repertório, ampliar nosso repertório, convivendo com pessoas. Quanto mais você conviver com pessoas diversas, diferentes de você, você vai ter essa habilidade você vai desenvolver essa habilidade de conversar com os diferentes. Se você só conversa com os iguais, é só ali que você tem domínio. Lembre-se que nós estamos vivendo hoje um mundo de muitas incertezas, de mudanças constantes. Então, se você não consegue mudar para diferentes contextos, você vai sofrer pra caramba. Porque a mudança acontece. E se você não se adaptar a essas mudanças, você está perdido. Imagina se você mudar de emprego, sabe? De mudar de bairro, mudar de escola, sei lá o quê. Hoje, as pessoas elas estão tendo que acumular, infelizmente estão tendo que acumular mais trabalho do que era no passado. Então está exigindo de você desenvolver novas habilidades para fazer mais rápido, melhor, com melhor qualidade. Então, esse autoconhecimento de falar assim, o que eu preciso desenvolver? Não espere que a empresa diga para você que você precisa desenvolver. Ela vai olhar pela perspectiva dela. E é uma boa referência, é um bom feedback. Mas você precisa olhar para você mesmo e falar assim, no que eu preciso falar? Vou te dar um exemplo, tá? Eu era uma pessoa muito tímida. Sim, pode não parecer. Mas eu era uma pessoa muito tímida. Jacu do mato. Eu não conseguia falar com as pessoas. Isso me atrapalhava muito na vida pessoal e profissional. E eu comecei a experimentar o novo, apresentando na universidade. Deu branco, deu diarreia, deu dor de barriga, eu errei pra caramba. Mas eu continuei praticando. Um dia recebi o convite para dar aula na universidade, nunca tinha dado aula, falei que não, que eu era tímido. Enfim, comecei a dar aula, me encontrei ali, dei aula por 10 anos na universidade, curso superior, graduação, pós-graduação também. Me encontrei nisso e hoje eu vivo falando com as pessoas, eu estou todos os dias nas empresas falando com as pessoas. E eu ainda tenho a timidez lá, se você fizer uma brincadeirinha comigo, talvez eu fique vermelho, mas você entende que isso eu consegui separar, superar. E eu não estou falando para você que eu sou melhor que você, não. Eu estou dando um exemplo de coisas que aconteceram comigo. E se às vezes a água não bate na bunda, a gente não faz essas coisas. Hoje existem, no ambiente, de uma forma geral, pessoas que precisam ser empurradas a todo momento, sabe? Sabe aquele patinho que tinha no passado? Eu tenho até uma imagem que fala sobre isso. Esse patinho aqui. No passado não tinha as pilhas Duracell ainda. Esse patinho, você dava a corda nele assim, ele andava rapidinho, daí ia acabando a corda, ele ia parando. Você tinha que dar a corda de novo. Os mais velhos aí, se tiver alguém mais velho aí, vai lembrar desse tipo. Mas tem gente que às vezes no ambiente de trabalho também precisa disso. Tem sempre alguém empurrando. E olha, se você quer exercer liderança, as pessoas vão te empurrar em algum momento. Só que você precisa andar com as suas próprias pernas. Nós não podemos depender das outras pessoas, essas outras pessoas nos darem a chance. Você tem que buscar a sua chance. Só que assim também, eu acho que as pessoas criam uma expectativa enorme na liderança, sem saber da responsabilidade que a liderança tem, ela te traz. Né? Grandes poderes, grandes responsabilidades, essa frase já virou clichê,
Mas sim, e vai depender muito do nível de liderança que você vai ocupar. Olha só, quando a gente fala de liderança, tem vários níveis, né? Tem a liderança operacional, que nós chamamos às vezes de primeira liderança. Eu digo que não se apegue ao cargo, tá? Porque em cada empresa o cargo é diferente de um para o outro e até na vida pessoal não tem esses cargos. Mas na liderança operacional, está ali o encarregado, o líder, o supervisor, são líderes operacionais que são muito focados ao processo, ao resultado e às pessoas também. Mas é aquele que lida com um número maior de pessoas, que tem a operação muito mais próximo. Está muito mais. Então, numa indústria, é o chão de fábrica, um operador, está ali, ele tem responsabilidade de liderança. Mas às vezes, eu digo, por exemplo, um analista. Na maior parte das empresas que eu acompanho, o analista, ele não tem o cargo formal de líder, mas ele tem responsabilidade sobre as pessoas. Então, ele demanda atividades para as outras pessoas. Isso eu chamo de liderança operacional também. Nós temos essa liderança tática, que é o nível intermediário ali. Então, estão ali os coordenadores, estão ali os gerentes, que estão muito próximos da liderança estratégica. Liderança estratégica são diretores, superintendências, CEOs, pessoas que pensam o futuro de uma organização, não precisa entender do operacional necessariamente, ela tem as ideias e o planejamento estratégico da empresa. O líder tático pega isso, cascateia e manda para o líder operacional executar. Então, o líder tático, ele precisa ter uma vivência e uma experiência muito grande em entender o estratégico, entender o operacional para fazer a conexão entre tudo isso. E às vezes isso não acontece. As pessoas querem ser gerentes sem ter nunca compreendido o que é que um diretor faz, o que é que um operador faz. Isso te distancia muito da compreensão. Veja, isso é mentalidade que eu falo. Eu coloquei ali liderança informal porque a liderança informal é aquela quando você não tem o cargo. Eu citei o analista, talvez esteja ali também. Quando você não tem o cargo, mas você é influente. As pessoas dependem de você. Então, talvez você seja o mais antigo do ambiente, você seja com melhor formação, você tem uma experiência maior, você é o único que não faz aquilo. Você é referência para as pessoas. De certa forma, você age com liderança. Só que é um detalhe, né? A liderança tem para o lado positivo e o lado negativo. O crime organizado também tem liderança. O laranja podre numa empresa, aquele que influencia as pessoas, também exerce liderança informal e a liderança do mal. Então, cuidado aí, aquilo que você busca, tá? Eu sempre falo que o líder ele precisa entender de 3 coisas muito importantes. Ele tem que ter o poder e desenvolver esse poder de entender de gente, de pessoas. Ele sempre vai precisar entender de pessoas. Vai ter que entender de processo. E cada nível hierárquico vai ter que entender mais ou menos do processo. E ele tem que entender de resultado. Resultado é para todo mundo. Resultado do... Não adianta você fazer um monte de ação no dia a dia se não gera resultado. Não adianta nada você promover várias campanhas se não gera resultado. Então o que a gente precisa olhar é o resultado, como o próprio nome já diz, é consequência. Se o resultado não está bom, eu preciso olhar para o processo ou para as pessoas. Um desses dois, provavelmente, se o resultado não está adequado, um desses dois ele vai estar desequilibrado ali e talvez você tenha que ajustar. Mas veja que daí vai depender muito de você conhecer as pessoas e saber se o processo está certo e as pessoas estão fazendo errado, ou se o processo está errado e precisa de ajuste. Caso contrário, a gente não tem como alcançar um resultado melhor. É muito estranho quando as pessoas falam assim, a gente precisa bater a meta. Cara, bater a meta as pessoas sabem que precisa. O que as pessoas querem saber é como é que eu bato a meta. O que eu preciso fazer? O que a gente precisa mudar? Tá? Então, busquei falar agora bastante da autoliderança. Olha, até agora eu estava falando da autoliderança. Fez sentido para você? E comenta se está fazendo sentido. Faz pergunta aí que o time está lá pronto para responder. Se eles não conseguirem responder, eu respondo depois. Fique tranquilo, tá? Nós temos também a liderança do outro. E, de novo, como eu falei para vocês no início, liderança do outro não significa só dos seus colaboradores. Porque dos colaboradores, teoricamente, você tem uma certa autoridade. Eles te obedecem na pior das hipóteses. Eu estou dizendo você ter que influenciar outras pessoas. Às vezes o seu par, a pessoa da outra área, sabe? Trabalhar na indústria tem que influenciar o PCP, tem que influenciar a logística, tem que influenciar comercial, almoxarifado, transportador, o motorista, fornecedor, o cliente. São outras pessoas que a gente precisa influenciar a todo momento. Só que quando você tem que influenciar as outras pessoas, vamos trazer para o nosso contexto. Hoje existem pessoas com baixo engajamento, baixa vontade de pertencer àquilo, de querer ficar nas empresas. Nós temos pessoas que são desqualificadas, com baixa qualificação de mão de obra,
pessoas que não sabem fazer, pessoas de diferentes gerações, sim, diferentes gerações, convivendo no mesmo ambiente de trabalho, pessoas que não sabem exatamente o que quer da vida. E como que a gente influencia essas pessoas de forma que o nosso resultado pode acontecer? Sabe? Tudo que eu estou falando sobre as pessoas está pautado em como você se comunica com essas pessoas, como é que você acessa essas pessoas, o jeito de conversar com ela, o jeito de se aproximar com ela, o jeito de passar as informações. No passado, um olhar representava muitas coisas. Hoje, eu tenho que olhar para a pessoa e falar como é que eu tenho que me comunicar com ela de uma forma mais adequada. Parece que as pessoas estão perdendo essa capacidade de se comunicar. Essa influência que eu tenho que ter, o que influencia mais essas pessoas? Será que é a proximidade? Será que é a confiança? Será que são os meus resultados? Como é que eu influencio? Porque influência não é uma coisa assim, eu tenho. Não, você tem com um grupo, mas como é que eu desenvolvo naquelas pessoas que estão pouco engajadas, pouco motivadas? Qual o caminho que eu faço para chegar lá? Como é que eu busco esse engajamento? Como é que eu soluciono conflitos no dia a dia? E veja, quando eu falo conflitos, eu não estou falando de confronto. Confronto é briga, né? Um querendo aniquilar o outro, brigar com o outro, anular o outro. Eu estou falando de conflito mesmo, de você olhar para essas pessoas que têm perspectivas diferentes, pontos de vista diferentes, e encontrar maneiras de solucionar esses conflitos, sabe? E aí, diante disso, eu quero trazer aqui para você já 3 ferramentas aí, ferramentas simples, mas que podem te ajudar a desbloquear um pouquinho mais essa ferramenta. A primeira delas é a regra da segunda onda. O que é a regra da segunda onda? Sempre que você tiver que tomar uma decisão ou falar com alguém de um assunto mais complexo, pensa sempre qual é a segunda onda, ou seja, qual a consequência disso, o que vem. Sabe vem a primeira onda que é falar. E depois disso, o que vem? Será que a pessoa ela vai ficar magoadinha, ela vai ficar triste, ela vai aumentar o engajamento? Quais são as consequências, o desdobramento daquilo que você vai fazer? Quem vai estar envolvido, por exemplo? Às vezes eu falo com uma pessoa, e isso vai gerar impacto numa outra área, ela vai conversar com outras pessoas. Então, sempre que você for tomar uma decisão, imagina, trazer para a vida. Quando você toma uma decisão de casar, tem a segunda onda. Ou seja, você vai ter que ter moradia, você vai ter que mobiliar isso daí, você vai ter que conviver com a família da outra pessoa, você vai ter que ter essas duas famílias convivendo. É a segunda onda. Quando você decide ter um filho, tem uma segunda onda, noites mal dormidas, você vai gastar pra caramba no começo, no meio e no fim. Então são segunda ondas, as consequências das decisões que você toma. Pensa sempre isso, na sua decisão pessoal, tá? Qual a segunda onda? Ou a terceira? O que vem pela frente? Isso vai te ajudar muito a pensar nos outros, a ter um pouco mais de empatia. Pensa você mudou a sua programação, tá? O que isso impacta na outra área? Será que ele vai ter espaço para isso ou não? Isso é uma ferramenta simples, mas bacana. Outra aqui é o mapa da evolução com 3 perguntas. E eu gostaria muito que você fizesse isso para você. E compartilhe com outras pessoas que você também quer que essas pessoas se conheçam mais, que é simples. É você perguntar para você ou para as pessoas do seu time assim: o que eu devo continuar fazendo que está dando certo? O que eu devo parar de fazer? E o que eu devo começar a fazer? Se está fazendo certo, está dando resultados positivos, continue, disciplina. Mas se você tem que parar de fazer assim, decidir parar de fazer, que não está agregando nada, o que está prejudicando você, nas relações, ou mesmo para você mesmo, na saúde, né? E também o que eu devo começar a fazer. Mas começar a fazer, não deixa pro dia da mentira, não. O dia da mentira não é 1º de abril, tá sabendo, né? Dia 31 de dezembro. O ano que vem vai ser tudo diferente. O ano que vem eu vou fazer atividade física. Não deixa pra lá, não. Não deixa pra segunda-feira. Começa na segunda. Não. O que você vai começar a fazer agora? Sabe, essas 3 perguntas, ela acaba te estimulando a ter consciência sobre as coisas e passa para as pessoas. Se às vezes as pessoas não estão com tanta clareza do que fazem no dia a dia, passa para ela também, pode ajudar. E a terceira ferramenta aqui, se você conduz reuniões, eu gostaria de dar uma sugestão para você começar a reunião de uma forma diferente, sabe? Se você começa a reunião assim, pessoal, a gente precisa falar hoje sobre resultado. A gente precisa falar hoje sobre tal coisa. Eu sugiro para você
falar de uma forma diferente. De repente, assim, ó, hoje eu quero sair dessa reunião com 2 decisões muito claras tomadas. Vamos direto ao ponto. A gente precisa decidir isso e isso. O que vocês acham? Sabe? Claro que vai depender muito do propósito da sua reunião, se é uma reunião para discutir. Sabe? Sai com um resultado tangível da reunião. O que você quer sair dali com resultado, com planejamento, com a entrega feita? Diga suas expectativas e é aí que está a grande questão dessa reunião de alto impacto. Que você pode expandir isso para as pessoas. Sabe o que eu vejo que as pessoas falham bastante ao exercer sua influência e não alcançar os resultados? É que falta alinhamento de expectativa. O que você espera efetivamente que aconteça a partir dali. Eu vejo muitas pessoas falando, mas no final não fica claro o que cada um faz. Essa falta de alinhamento é uma coisa que atrapalha bastante a liderança. E atrapalha não só você, mas atrapalha também as pessoas que talvez não tenham clareza do que precisam fazer. Bacana? Dica simples, mas que dá para você fazer, independente se você é líder ou se você não é líder, dá para você implementar e fazer a coisa acontecer. Gostou dessa aí? Então tá bom, vamos seguir. Você viu que eu já até interpretei que você gostou, né? Bom, eu quero falar de uma coisa também que os cursos não falam para você. A grande maioria dos cursos não fala para você. É que na liderança existe uma agenda oculta. Flávio, o que é isso, agenda oculta? Cara, agenda oculta são aquelas coisas que nem sempre são discutidas ou deixado claro para você. Por exemplo, como é que funciona aqui na empresa? Quem é quem na empresa? Sabia que na empresa muitas vezes existem brigas de ego? É um querendo ferrar o outro por ego. É um líder querendo ser melhor que o outro, briga de ego. E ninguém fala para você, olha, não entra não que esse cara é inimigo desse. Ninguém fala isso para você, você vai ter que descobrir. Mas não é para ouvir fofoca, é para você ler o momento, o contexto, o cenário e compreendendo como é que são as regras do jogo. Por exemplo, esse caso que eu dei, não é você tomar partido, é você não entrar na briga do ego. Porque talvez as pessoas queiram usar você como elemento de briga de ego. Não entra nessa. Outra coisa, agenda oculta. Tem pessoas que têm muita informação, mas que ela não passa informação. E aí, Flávio? E aí que talvez ninguém tenha perguntado para ela por quê ou tenha pedido para ela. Tem pessoas que vou dar um exemplo que talvez você conheça. Tem pessoas que você pede uma coisa para ela, ela não faz, reclama, mas lá no final ela faz. Essa pessoa gosta de ser valorizada. E ninguém te explica isso. Então você tem que ir lá, você tem que chegar e falar assim, cara, eu sei que você está corrido, você está muita coisa para fazer, mas você é a única pessoa que consegue me resolver esse problema agora. Cara, vamos fazer, eu posso contar com você, cara, isso vai fazer toda a diferença. Flávio, você é puxar saco? Não. Isso é saber jogar o jogo. Não é manipular. É você saber que se você não fizer desse jeito, as coisas não vão acontecer. Sabe? É você saber, por exemplo, quem é que tem a influência informal ali dentro. Você tem que saber, você tem que falar para o líder, mas se você não falar com aquela pessoa ali do executor, o líder não tem força com ela. Então você tem que falar para o líder, para ele não se sentir magoado. Mas você tem que ir lá naquele executor e convencer ele. Aí ele faz. Você entendeu? Essa agenda oculta é o jogo que nem sempre... Mas para isso você precisa ter algumas técnicas para isso. Não vai dar para falar tudo aqui, mas fica atento. Tem coisa acontecendo na empresa que talvez você não saiba exatamente o que é, mas que é importante compreender. Mas assim, não se deixa levar pela rádio peão, aquela conversinha informal, não é fofoca. É você entender como é que funciona as coisas ali, tá? Que fique muito claro isso daí. Olha só, você já se perguntou por que alguns líderes conseguem transformar equipes, influenciar pessoas, alcançar resultado, enquanto outros permanecem presos no operacional, apagando incêndio? Talvez essa diferença esteja justamente nessa capacidade de desbloquear a liderança que existe. Às vezes as pessoas têm um baita de um potencial, sabem fazer, mas tem uma trava aqui que impede ela de fazer e ela fica, eu não sei, ela fica travada nas coisas e não consegue avançar, não consegue dar o primeiro passo. Sabe aquelas pessoas que são muito inteligentes, sabem fazer uma prova, decora tudo, mas na hora de implementar não sabe? Aquelas pessoas são muito teóricas. Eu dei aula há 10 anos na universidade, eu conheci profissionais que são fantásticos,
Mas conheci outros também que, cara, na teoria o cara é muito bom, mas nunca fez aquilo na prática. E é difícil isso, né? Na teoria é fácil. Você não mata a fome lendo um cardápio, você tem que pedir e comer aquilo ali. E eu acredito que é isso. As pessoas elas ficam esperando ocupar uma posição de liderança para exercer a liderança. Companheiro, companheira, você que está assistindo aqui, está me acompanhando, que não tem um cargo de liderança. Não espera ocupar um cargo para você exercer a sua liderança. É justamente o contrário. Você tem que exercer a liderança agora para as pessoas enxergarem isso daí e ocupar um cargo. Você precisa ser visto. As pessoas precisam olhar para você e enxergar em você competências que são necessárias para alguém que ocupa uma posição de liderança. Não só na execução, mas no planejamento, na organização, na disciplina, no autocontrole, no controle emocional, em como as pessoas te veem. Olha um exemplo. As pessoas te procuram hoje para tirar dúvidas, as pessoas têm medo de você. As pessoas gostam de você, as pessoas procuram evitar você no refeitório, nas festinhas. Porque se isso estiver acontecendo, você vai ter que primeiro quebrar essa barreira para depois começar a influenciar as pessoas. Porque você já influenciou de uma forma negativa. E eu não estou criticando você, eu estou dizendo que por um motivo ou outro, as pessoas te julgaram e firmaram uma imagem sobre você. Isso pode já estar atrapalhando, ou pode ser uma coisa que aconteceu no passado. Você não é a mesma pessoa sempre. No passado você pode ter pisado na bola e depois evoluído, se transformado, mas aquele ranço ainda fica. Então, começa... Um jogador que quer ser jogador de um grande time, ele não faz gol contra porque joga na várzea. Ele faz um monte de gol justamente para ir crescendo, para ser valorizado. A mesma coisa. Começa a mudar alguma coisa em você, fazer as coisas de uma forma diferente. E eu diria umas coisas tão simples, sabe? Falar bom dia para as pessoas, ajudar as pessoas, cumprir aquilo que você se compromete a fazer. Parece óbvio, mas as pessoas não estão fazendo o óbvio hoje. Então, por que os líderes conseguem ter bons resultados? Porque eles entenderam esse jogo, entenderam as regras do jogo, se prepararam para tal e estão usando os melhores jogadores. Porque você, entenda uma coisa, você não precisa saber de tudo, você precisa entender quem sabe e como influenciar essas pessoas. Veja se aconteceu alguma vez isso na sua vida, ou você conhece algum caso. Colocaram uma pessoa numa posição de liderança que ela não conhece nada do processo. E muita gente falou, mas eu vou ter que ensinar ela. Por que ela foi colocada se eu conheço muito mais? Cara, porque não é pelo processo que colocaram lá. Colocaram porque ela tinha habilidade de liderança. E ela precisa fazer conexão com as pessoas que entendem de processo, que talvez seja você. Então ela não precisa entender muito do processo, ela precisa entender como é que ela faz o processo rodar, contando com você. Isso está cada vez mais claro dentro das organizações, dentro das instituições de uma forma geral. Por isso que eu falo para você que não existe regra, não existe receita de bolo. Eu acredito que quando a gente fala de liderança, a gente vai ter sempre que usar o critério do depende. Não tem mais receita de bolo. Depende. Depende do quê? Flávio, como é que eu faço para dar feedback? Depende. Você já deu feedback antes? Não. Essa pessoa, como é que ela é? Qual que é o perfil dela? O que ela fez? Ela sabia o que estava fazendo de errado? Ela sabia o que estava fazendo certo? Ela foi orientada? Foi treinada? Depende. Concorda? Porque uma pessoa não foi treinada, você está dando feedback para ela, ela vai olhar para você e falar assim, mas ninguém me falou. Agora, ela foi treinada, sabe das regras. Beleza, você já vai começar justamente dizendo, olha, você conhece a regra, sabe como é que funciona aqui. Diante disso, você tá... Simples assim. Agora, sabe? E outra coisa, depende se você está numa igreja, depende se você... E qual igreja, e qual estrutura, e qual cidade, em qual região. Depende se você está numa cooperativa, numa multinacional, uma empresa privada, uma empresa familiar. Depende de que região do país você está, depende do tipo das pessoas que trabalham lá, depende da história, depende de um monte de coisa. E se você não entender esses dependes da vida, não vai dar certo. Por isso que muitas vezes você compra um monte de curso, faz um monte de coisa, e as pessoas não tragam para a sua realidade. Eu acho muito bacana quando eu vejo alguns cursos aí de CEOs famosos, influencers, sabe? Grandes empresários. Os caras são top. E aí eles vão lá e eles falam para você o que eles fazem hoje, mas vem cá, hoje todo mundo ouve o que ele fala. Mas ele não fala o que aconteceu quando ele estava na função que você está hoje. Sabe, eu vi um grande empresário, eu vi grandes personalidades, não vou falar nome aqui, porque, né? Mas enfim, grandes personalidades do mercado, e ele fala umas coisas, faça tal coisa. Mas com a autoridade que ele tem, e com o poder que ele tem, e que no nível que ele está hoje, o que ele fala as pessoas fazem. Mas e você?
que as pessoas nem te conhecem, nem sabem quem é você. É isso que a gente precisa trazer para a realidade. Sabe, tem gente que sabe fazer conta com laranja, mas não sabe fazer com maçã. Pô, você não tem conhecimento, cara. E eu acho que a gente precisa entender isso. Leia um livro, se você for ler um livro, lê o livro, mas traz aquele aprendizado para a sua realidade. Não segue a risca o que ele está fazendo. Porque o autor escreveu o livro falando da realidade dele, do contexto dele. E é aí que eu vejo que muita gente se frustra. Se frustra diante porque não deu certo. É preciso ampliar nosso repertório. É preciso experienciar, praticar. Faz isso na sua família. Experimenta com um grupo onde você não tem tanto risco, onde você tem controle. Sabe por quê? Porque você vai ter vários papéis da liderança, sabe? Eu acho que a liderança, ela exige de você vários papéis e nem sempre você vai ter o domínio da liderança em todos esses papéis. Ó, só para você ter uma ideia aqui, ó. Você precisa ser um ser humano. Como assim? Ser humano. Ter sentimentos, ter emoções. Você precisa saber que você não é perfeito. Você precisa saber que às vezes você vai estar desmotivado. Você precisa saber que às vezes você vai pegar ranço de algumas pessoas. Você é um ser humano, companheiro. Tá? E você vai ter que aprender que você vai falhar muitas vezes. E tem gente que não admite isso. Você vai ter que ser líder quando for líder. E líder você vai ter que ter responsabilidade. Você pensou, por exemplo, que você vai ter que demitir pessoas? E às vezes pessoas boas? Você vai ter que, muitas vezes, demitir um colega de trabalho que está há muito tempo com você? Ai, Flávio, gente, a primeira vez que eu demiti foi tão trágica assim, porque não eram pessoas ruins, eram pessoas muito boas e era uma redução de custo da empresa que reduzia o número de funcionários. Então eu tinha que escolher entre os melhores. Quem eram os melhores que ficariam, quem eram os melhores que sairiam, sabe? É difícil isso, e era a primeira vez, eu não tinha tido um treinamento. E eu fui mal para casa. Mas você vai ter que entender que é o seu papel. E você não está fazendo nada de errado, você está fazendo o seu papel de uma forma humanizada. Sim, existem formas e formas de demitir. Tem gente que parece mais um ogro demitindo. Mas você vai ter que fazer aquilo que precisa ser feito. Você vai ser liderado também, porque você pode ser líder, mas você tem alguém superior a você, a não ser que você seja o dono da empresa. Mas mesmo assim, talvez o cliente seja mais dono que você. Você vai ser liderado e muitas vezes você não vai ter autonomia. Você vai querer demitir alguém, ou contratar alguém, ou promover alguém, ou promover uma mudança, e tem alguém acima de você que não entende isso e que não aceita isso, e você vai ter que aprender a lidar com isso. E você vai ter que ser, muitas vezes, cliente, fornecedores que vão mandar para você, você vai ter que mandar para clientes, e você vai ter que lidar naquele momento ali com o cliente, não com o colaborador. Às vezes a sua empresa depende daquele cliente, ele sabe que a empresa depende de um único cliente, e você vai ter que... Às vezes você sabe que você gostaria de tratar de uma outra forma, mas naquele momento você vai ter que respirar e fazer aquilo que precisa ser feito. Eu acredito que quando a gente muda a forma como a gente olha para as coisas também vão mudar. Só que não é simplesmente olhar. Eu preciso olhar com um olhar analítico, crítico, entender e olhar de uma forma diferente. Eu vejo muita gente hoje falando mal da liderança. A liderança é vista como a malvada, parece quase uma inquisição. Ninguém respeita ninguém, são todos malvados, só pensam nas empresas, não pensam no colaborador. Talvez tenham pessoas assim, mas não é a maioria não. Líderes de verdade querem ter equipes engajadas, porque eles sabem que o resultado dele depende da equipe. Existem empresas ruins, mas a maior parte daquilo que estão falando das empresas, que elas são ruins, elas não são ruins, elas estão cobrando aquilo que foi contratado, que você chegue no horário, que você entregue aquilo. A empresa, ela compra a sua entrega, ela compra o seu resultado, ela paga salário para tal. Então você não está fazendo favor para ninguém. A empresa, ela não é responsável por garantir todos os seus sonhos. Ela é responsável por te fornecer recursos para que você consiga os seus sonhos. Estão pintando uma ideia de líder muito ruim, sabe? Quase que um carrasco. A gente precisa mudar. O líder não é assim, não. O líder é humano. Existem líderes que não foram preparados e líderes que não se requalificaram. Como eu disse no início, o mercado mudou. Mas a gente precisa desmistificar esse líder e mostrar que o líder está ali para ajudar, para contribuir, para desenvolver. Por isso que a gente precisa mudar a nossa mentalidade da liderança para poder fazer a coisa acontecer. Sabe? Deixa eu te contar uma história rápida aqui que aconteceu
com uma pessoa que eu tive a oportunidade de ter como mentorada. Ela sempre buscava uma posição de liderança, ela era executora de uma parte administrativa financeira, e ela sempre queria ser líder, as pessoas enxergavam ela como líder, mas ela ouvia constantemente dos superiores dela que ela não tinha perfil. E quando ela começou a mentoria, ela sempre falava, Flávio, mas eu não tenho perfil, mas eu não tenho perfil. E eu perguntei para ela, quem disse que você não tem perfil? Ah, meus superiores, tal. Eu falei, beleza, eles falaram isso? Tá. Deixa eu te perguntar como é que funciona o seu trabalho. As pessoas te procuram. Não, todo mundo pede para mim, me procura, pede opinião, eu que dou. Eu falei, você concorda que você já está exercendo a liderança? Não, mas eles falam que eu não tenho perfil. Gente, ela tinha um bloqueio tão grande dessa questão de ela não ter perfil, porque ela ouviu isso do líder e ouvia constantemente de líderes despreparados que não sabiam enxergar nela o potencial de liderança, que ela já exercia liderança informal. E o que eu pude trabalhar com ela é como é que ela mostrava para os líderes dela que ela já tinha essa competência e já estava desenvolvendo. E ela me mandou uma mensagem depois, foi bem bacana, para agradecer a mentoria, porque ela já tinha sido promovida e ela foi ganhadora em 2 categorias de destaque na empresa, sendo uma delas um destaque como supervisora. Você percebe que a mudança é a forma como ela olhava para as coisas? Eu vou te contar uma história rápida, eu gosto de histórias. E essa é uma história real, de uma professora que dava aula para crianças de 4 ou 5 anos. E um dia essa professora reuniu um grupo de alunos e um aluno ficou quietinho no canto. Ela falou, ô fulano, vem aqui com a tia, vamos brincar aqui com os amigos. Não, tia, eu não consigo. Não, fulano, vem cá, eu não consigo. Como não consegue? Meu pai fala que eu não presto para nada. Uma criança de 4 ou 5 anos que ouve dos seus pais que não presta para nada. Acredita que não presta para nada ao ponto de não conseguir brincar com os colegas. Vai ser um adolescente que não presta para nada, um adulto que não presta para nada, um profissional que não presta para nada. Por quê? Porque é por causa de uma mentalidade. Isso vai ser caso de terapia, muitas vezes. Veja que a mentalidade precisa mudar. A forma que você enxerga as coisas precisa mudar. Sabe? E eu tô te mostrando isso aqui porque eu quero que você veja que não é só teoria. Isso não está na teoria. Isso aqui é prática validada dentro das empresas todos os dias. Eu trabalho com educação corporativa, eu estou dentro das organizações, gente. Eu estou todos os dias nas empresas dos mais diversos segmentos. Elas olham para os profissionais que já estão em posição de liderança ou querem ocupar uma posição de liderança, identificam os gaps dele e falam assim, Flávio, ajuda a desenvolver isso nesses profissionais, eu vou lá, customizo isso e auxilio esses profissionais a mudarem comportamento, a definir rotina, a definir método, para que eles possam ser grandes líderes. E é de lá que eu trago toda essa experiência para trazer para você nessa Masterclass. Que é importante a gente entender o que as empresas estão buscando, o que o mercado está buscando, quais são as dificuldades dos profissionais. Esses livros todos que eu apresentei para vocês aqui, além desses, né? Eu ainda tenho aqui, ó, 365 dias de liderança, que é meu também, ó, catatau de livro aqui, 365 dias para você liderar. E outra coisa, ó, tem aqui, ó, Manual do Líder Operacional, se você está na primeira posição de liderança, da operação à liderança prática. Tudo isso são dos treinamentos, da convivência com esses profissionais que eu trago para cá para falar de liderança com você. Você já perguntou para as pessoas que falam sobre liderança aí quando é que ela liderou na vida? Já fez essa pergunta para ela ou não? Agora, você que já está aqui há um bom tempo ouvindo, né? Eu não sei o que está passando na sua cabeça agora. Você deve estar falando assim, Flávio, tá, tudo que você falou é importante, mas o que eu faço? Eu não consigo desbloquear tudo isso numa masterclass, num encontro como esse. É uma jornada, né? Só que você tem que começar a fazer. E eu diria para você que, neste momento, você tem aí alguns caminhos. Né? Vou tentar te ajudar aqui em alguns caminhos. O primeiro desses caminhos aqui... deixa eu só mudar aqui. Isso. O primeiro desses caminhos é fazer aquilo que a grande maioria faz. Nada. Assistiu a live, assistiu essa aula, achou legal, anotou um monte de coisa. Ué, qualquer dia desse eu faço. E não faz nada. A grande maioria faz isso, não faz nada com aquilo. Assiste um monte de vídeo, assiste podcast, lê livro e não faz nada. Beleza. É a mesma coisa de você ir no médico, ele identificar o diagnóstico, fazer o diagnóstico, prescrever um medicamento para você não comprar e nem tomar o medicamento. Não vai acontecer nada. E eu vou dizer que a grande parte das pessoas fazem isso. Nada.
e daqui a algum tempo vão estar assistindo uma outra aula, vão procurar um outro profissional e falam que a vida não muda. A vida não muda porque você continua fazendo as mesmas coisas sempre. Fazer nada não é um bom caminho. Mas você tem um outro caminho também. É o seguir sozinho nessa jornada. Seguir sozinho nessa jornada é pegar todos esses livros aqui, estudar, anotar tudo que eu falei e seguir. Assistir vários treinamentos, vídeos, que ajuda bastante, tá? Ajuda bastante, cara. Tem podcasts fantásticos aí na internet. Tem treinamentos na sua empresa, talvez, que te ajude. Tem muito conteúdo bacana. É aquela coisa do você buscar sozinho o que pode acontecer. Se você tem essa condição de buscar sozinho, eu vou falar para você. Eu tive que começar sozinho, tá? Eu tive que começar sozinho. Minha jornada enquanto líder, eu não tive um treinamento, fui ter depois. Mas um dia chegaram para mim e falaram, Flávio, a gente está precisando de um encarregado e a gente pensou em você. Você aceita? Vai aumentar o salário. Mas o que é ser encarregado? O que é... Eu fui encarregado, fui supervisor, fui gerente. Tá? Passei por todas as etapas. Eu não tive a oportunidade de fazer um treinamento e ser orientado pelas pessoas, de ter um mentor. E eu falo da minha experiência para você. É difícil, a gente erra pra caramba, tentativa e erro, eu me desgastei pra caramba, eu falei coisas erradas para as pessoas, talvez deu vontade de desistir muitas vezes, talvez eu tenha decepcionado muita gente. Eu não estou dizendo que você precisa pular etapas, eu estou dizendo que o mais difícil de ir para um caminho sozinho é fazer a conexão de tudo isso, né? Porque cada um fala uma coisa para você, cada um que você segue, você deve seguir outras pessoas, eu não sou o único. Cada um fala uma coisa e é difícil fazer essa conexão de tudo isso, né? Mas é um caminho importante para você seguir para isso e encontrar uma posição melhor e se preparar mais. Qual que é a terceiro caminho? Terceiro caminho é você ter a oportunidade de ter um mentor que vai te direcionar nessa jornada. Eu não sei se você conhece mentoria, mas mentoria é quando tem alguém experiente em algo que direciona outras pessoas menos experientes para acelerar o processo que ele já passou. Então, imagina assim, alguém que já foi numa ilha, tá? Então você vai lá nessa ilha, você consulta alguém que já foi, ele fala, olha, em tal lugar tem água potável, em tal lugar é perigoso, tá? Sabe? Então ele acelera o processo, você não tem que descobrir sozinho. E pensando nisso, eu tenho uma novidade para vocês. Pela primeira vez, nós estamos abrindo a possibilidade de ter uma mentoria com acesso a todo esse conteúdo que eu faço lá nas organizações, com todas as práticas, com todos os aprendizados que eu levo para as empresas todos os dias e seus profissionais, trazer para você. Eu já sou mentor há alguns anos, faço várias mentorias com vários profissionais, diretores, gerentes, coordenadores, supervisores, líderes operacionais, pessoas que estão iniciando ou querem iniciar uma carreira de liderança, mas era sempre corporativo, dentro das organizações. E agora eu estou abrindo essa mentoria também. Agora imagina, essas empresas me contratam para capacitar os líderes, imagina se você já chega mais preparado para isso. Lembre-se que o nome da nossa jornada e da nossa Masterclass foi Liderança Desbloqueada. E essa liderança desbloqueada, eu já expliquei para vocês o que é esse conceito para mim, e esse conceito vem de um conceito anterior, que é a nossa metodologia de desenvolvimento, é uma metodologia já validada há 17 anos, há mais de 17 anos dentro das organizações, e eu estou dando o nome dessa metodologia à mentoria LD 360. Então, nós estamos lançando a mentoria LD 360, é uma mentoria de LD, Liderança Desbloqueada, e esse 360 é uma mentoria que vai abordar a liderança 360 graus.
A mentoria é uma jornada prática, transformadora, que capacita profissionais e pessoas para exercerem a influência, a capacidade de influenciar. E o 360 é liderando para baixo, para os lados e para cima, 360 graus. Não se limitando a liderar somente as pessoas que são diretamente ligadas a você, que tem uma subordinação. Imagina você liderar o seu líder. Ô Flávio, como é que é isso, essa história? Sim, você precisa influenciar o seu líder. Quando você precisa contratar alguém, demitir alguém, um recurso para a sua área, ou mudar um planejamento, mudar um prazo, você tem que influenciar o seu líder para que ele entenda que isso é necessário. Isso é liderança 360. Tá? E essa mentoria 360 é uma mentoria em grupo. Tá? Ela vai abordar, ela tem essa abordagem aqui, ó, autoliderança, liderança do outro e liderança do negócio. É conhecido? Nós trabalhamos isso aqui hoje. Agora imagina isso cascateado de uma forma que você possa exatamente fazer o passo a passo de compreender contextos. Tá? Muitos programas de mentoria, já tem vários programas de mentoria no mercado. A primeira vez que eu trago esse programa aberto, trago esse programa para dentro das organizações. Muitos programas de mentoria, eles vendem inspiração, motivação, é muito bonito o programa deles, mas entrega apenas conceitos abstratos ou muito distantes da sua realidade. O LD 360 é diferente. Você vai ter o acesso direto a mim, Flávio, eu vou conduzir, não é feito por outras pessoas. E eu volto a dizer para você, gente, tem mentorias aí caríssimas no mercado, que as pessoas prometem você ter acesso direto ao mentor, mas você nunca vai chegar nele. Vai ter outras pessoas, uns chamam de anjos, outros chamam de multiplicadores, que são pessoas que já fizeram a mentoria, continuam na mentoria, elas são responsáveis por te dar o direcionamento. Por quê? Porque fica mais barato, né? Tem pessoas que não estão dispostas a dedicar o seu tempo direto com você. E aqui não, aqui é comigo mesmo, tá? A gente vai ter uma equipe, às vezes, para responder as perguntas lá na plataforma, no nosso grupo, mas a mentoria é comigo, é a minha experiência para você, eu não estou delegando isso para ninguém. Aplicabilidade prática em diferentes segmentos, em diferentes níveis de liderança, em diferentes conceitos, inclusive na vida pessoal. Transformação real porque não é uma coisa teórica, você vai sair com desafios a ser implementado no dia a dia e desafios concretos, sabe? Que você precisa ter resultado para aquilo. E aplicação e repertório. Aquilo que eu falei para você, que você precisa ampliar o repertório, é exatamente isso que a gente vai ajudar nessa mentoria, a ampliar esse repertório. Então, assim, quais são os diferenciais da minha mentoria? Eu tenho que vender o peixe para você. Então, é direto por mim, eu já falei. Metodologia testada e aprovada em diferentes segmentos. Não é alguém que fez um curso. Tem muito disso, tá? Tem muito mentor aqui que fez um curso aprendendo como ser mentor. E lá falava que ele poderia ler um livro e transformar o livro numa mentoria. Que você poderia começar uma mentoria sem mesmo ter conteúdo. Para com isso, hein, gente? Mentor é quem passou pelo processo, que já teve experiência. Então, metodologia testada lá nas empresas, validou vários segmentos e deu tudo certo. Então tem experiência e tem uma metodologia. Foco na prática, não na teoria. Comunidade ativa para continuar evoluindo após o programa. Você não termina com o programa, você faz o programa de mentoria e você continua ainda tendo acesso a conteúdos por um tempo e você vai ter uma comunidade onde você vai continuar trocando informações. Inclusive, nessa comunidade, tem clientes meus que às vezes mandam para mim divulgação de vagas. Eu vou divulgar as vagas de emprego também lá, mas para aqueles profissionais que já estiverem evoluído dentro do programa de mentoria, porque eu não vou indicar alguém que eu não tenho segurança de que está preparado para tal. Aplicável em diferentes contextos da vida e da carreira, capacidade de influenciar não só seu time, né, mas também seus líderes, clientes, fornecedores, pares, além de pessoas com quem você convive. Esses são alguns pontos que tornam a mentoria interessante. Todos inscritos, e aí é uma coisa interessante assim, todo mundo que tiver inscrito nessa mentoria, porque mentoria são encontros, né? Vou explicar certinho para você. Além da mentoria, dos encontros de mentoria, que são ao vivo, online comigo, vocês vão receber também uma trilha de desenvolvimento com aulas. Aulas para nivelamento e desenvolvimento e aprofundamento do conteúdo. Porque nós temos ali a nossa mentoria para direcionar, para entender o seu caso, para dar, junto com as outras pessoas que estão na mentoria, mas tem várias aulas gravadas que foram criadas, serão criadas com base nesse grupo, as necessidades desse grupo para suprir. Então, essas aulas você pode assistir quantas vezes você quiser,
Você vai ter, inclusive, um tempo muito maior que a mentoria para continuar fazendo esses treinamentos. E não é treinamento teórico, é aula aprofundada. Não tem aulinha de 5 minutinhos, não. São coisas aprofundadas para você entender de verdade. É do jeito que eu estou falando aqui. É jogo aberto para você, tá bom? Essas aulas vão dar suporte para você aproveitar o máximo daqueles encontros, inclusive ao vivo. Porque você nivela o conhecimento ali, então você já tem condições de chegar conhecendo o assunto na mentoria e condições de perguntar. Porque quando você não sabe nada sobre o assunto, ou ouviu de uma forma muito superficial e teórica, você não sabe nem o que perguntar lá. Então você se prepara antes para chegar na mentoria de uma forma muito mais preparado e ser muito mais proativo ali, tá? Que mais que eu tenho para dizer para você da mentoria? Para quem que eu indico essa mentoria, tá, gente? Porque talvez você fale assim, mas será que é para mim? Olha, eu indico para empresários, né? Quem tem uma empresa, empreendedores ali num negócio menor, com um número menor de pessoas, mas que ligam com clientes e fornecedores, gerentes, coordenadores, supervisores, líderes comunitários também, tá? Porque você precisa influenciar, e eu acho que é mais difícil ainda, você tem que influenciar pessoas que estão fazendo porque são voluntários, voluntariado, não ganham nada para isso, né? Todos que buscam liderança mais eficaz, tá? Se você se sente sobrecarregado no dia a dia, apagando incêndio, olha, essa mentoria é para você, sem dúvidas alguma, para a gente, tá? Então, o que você vai ter nessa mentoria? Deixa eu explicar para você. O programa ele funciona assim. Você vai ter 3 mentorias comigo, em grupo, ao vivo e online. São encontros agendados, que nós vamos numa plataforma fechada, onde seguro só a gente, não é aberto para as pessoas, né? Onde a gente vai ter ali uma duração de 2, um pouquinho menos, um pouquinho mais, entre 2 horas de encontro, onde vocês já vão ter visto o conteúdo, onde a gente vai discutir pontos muito específicos e eu vou orientar você. Então, se você estiver sentado na minha frente aqui, a gente discutindo, e eu vou fazer um levantamento prévio, vou trazer as respostas para você. Ali é o momento de eu ajudar vocês de forma prática, entendendo a realidade de vocês e trazendo para o seu contexto, tá? Então, por isso que é importante. Flávio, mas e se no dia eu não puder? Todas as mentorias ficam gravadas para você assistir quantas vezes você quiser no período da mentoria, ali, quando você tiver acesso à plataforma. Então, fica gravada, se um dia você tiver um compromisso, não, se bem que vai ser divulgado todo um cronograma lá das mentorias. São 3 mentorias ao vivo, tá? São 6 meses de acesso à nossa plataforma, onde você vai ter acesso às mentorias gravadas e toda a trilha de desenvolvimento. A FM Edu é a nossa plataforma. Se você quiser entrar lá agora, fmedu.com.br, já tem alguns cursos gratuitos, já tem materiais para você ter acesso, você vai poder experimentar a plataforma e nossa mentoria vai ter, a estrutura dela vai ser hospedada lá. Já está hospedada lá, inclusive. É uma trilha de implementação que vai ser feito lá e é ali que você entrega suas atividades, seus resultados, é ali que a gente deixa tudo reservado. 6 meses. Então, você tem ali 3 mentorias comigo, mas o nosso contrato não termina. Você continua participando da trilha de desenvolvimento. Ali a gente vai colocar mais conteúdo, está sempre atualizando, tem lives exclusivas lá, tem também material de apoio. Então, todo o material que você vai estudar lá tem material de apoio, apostilinha que você pode imprimir ou não, deixar salvo no seu computador para você ter apoio, que é a parte teórica ali. Nós vamos ter também um grupo exclusivo de WhatsApp para network, para troca de experiências. É ali que eu vou mandar notícias para você, é ali que eu mando os agendamentos, tudo certinho, os lembretes. A nossa comunicação vai ser ali e você vai ter a oportunidade também de aquecer aquilo ali, falando com outras pessoas talvez estejam no mesmo nível que você ou um outro nível e também trocar algumas experiências, tá? Eu acredito que isso é muito importante. A nossa plataforma já tem também uma comunidade lá para vocês trocarem. Você vai ter acesso também a uma caixa de ferramentas do líder. O que é isso? Planilhas, ferramentas manuais, testes, ou seja, aquilo que o líder precisa ter, que eu vou dizer para você que você precisa fazer, você vai ter uma ferramenta lá ou várias ferramentas lá te ajudando aí. Eu vou te dar tudo na mão, mastigado, aquilo que a gente entrega para as empresas lá, para os caras colocarem, e eu vou te entregar mais do que lá, porque a gente não entrega tudo por uma vez lá não, lá só pelo que nos contrata. E você também vai ter uma certificação exclusiva do programa. Então, quando você terminar o programa, vai sair um diploma para você lá, um certificado, mas aquele é o padrão que todos que fazem os nossos cursos têm. O seu é diferente.
seu tem lá todo o conteúdo programático, tá tudo certinho lá, bonitão, para você colocar nas suas redes sociais, para você apresentar e valorizar isso também na sua empresa, levar e mostrar que você fez algo robusto, que não é um cursinho de uma semana que você está fazendo ali. Flávio, mas será que você tem potencial para isso? Olha, eu vou mostrar aqui para vocês algumas empresas que eu atendo hoje, que eu venho atendendo nesses 17 anos atuando com educação corporativa. Tem empresas dos mais diversos segmentos aí, algumas nacionais, algumas multinacionais. Olha, tem várias aqui, muitas dessas você consome produtos com certeza, que você conhece, que confiam no meu trabalho e que recontratam o Flávio constantemente. Uma coisa importante que você precisa entender é que o meu trabalho hoje é focado no corporativo, para as empresas. E eu não vou deixar de atender as empresas porque é lá que eu consigo entender o que o mercado está precisando para trazer para vocês. Então, eu não sei quando eu vou abrir essa mentoria de novo, porque o mercado corporativo, meus clientes me recontratam a todo momento com palestras, com programa de desenvolvimento, com treinamento, com mentorias, e a agenda é bastante, inclui viagens para lá e para cá, o Brasil todo. Eu não sei quando mas eu me comprometi a fazer essa mentoria porque eu quero destravar essa mentalidade, sabe? Mostrar para você que as coisas acontecem. Se você está com dúvida, eu vou mostrar algo a mais ainda. Ó. Esses aqui são depoimentos de pessoas que participaram da minha mentoria. Olha, tem gente aí Coca-Cola, tem gente da rede do supermercado. Ó. Dá uma olhadinha ali. Ó. Temos um parceiro, como parceiro da Trend. Trend é a minha empresa que sustenta toda essa jornada aqui, que está junto das empresas. Trabalho realizado de grande importância, sabe? Pessoas ali da área de saúde falando que participaram, que contaram, porque diferenciando inclusive que o meu trabalho é customizado, ou seja, eu não falo só de um segmento, eu falo de todos os segmentos, porque eu estou dentro desses segmentos ali. Pessoas que trabalham com educação corporativa ali também. Tem outros depoimentos aqui, ó, de pessoas do agronegócio, de multinacionais ali. A Priscila é um case tão bacana, sabe? Ela fala que recebeu a oportunidade da empresa e que trabalha para assumir um cargo de liderança. Com a alegria da promoção, chega também as apreensões. A empresa tem como Flávio como mentor e ela teve a sorte de receber o acompanhamento dele no início dessa jornada e com o passar dos encontros com o Flávio, a ansiedade inicial se transformou em confiança de que sou capaz. Olha que bacana, isso é gratificante demais. Isso é bom demais para quem trabalha com gente, sabe? Cooperativas ali, sabe? O diretor Darcy ali falando do meu trabalho, recomenda que a experiência profissional, principalmente o excelente uso da comunicação, fez com que o conteúdo dos treinamentos lá de liderança fossem assimilados de maneira fácil e prazerosa pelo time. E o time dele é exigente, hein? Olha aqui também, ó. Mentoria com o Flávio foi extremamente positiva com a sua experiência. Ele trouxe visões amplas sobre posicionamento, comunicação, mercado, ambiente de trabalho, organizações. Cara, esse é um case fantástico. Matheus é um querido, assim, super dedicado. Fábio é um grande um monstro aí no mercado de transporte também. Gostaria de compartilhar a excepcional oportunidade de realizar junto com o Flávio processo de mentoria profissional, possibilitou aperfeiçoamento, desenvolvimento de habilidades que até então não conhecia. Não as reconhecia de forma acelerada e objetiva. Defino como positiva a experiência graças à sua sabedoria compartilhada comigo, com pontos fortes, está com a melhoria da confiança, desenvolvimento da habilidade. Olha, gente, eu sei que todo mundo coloca esses depoimentos aí, né, para gerar autoridade, mas isso é o que eu recebo direto, tá? Isso é o que eu recebo dos meus clientes, é por isso que os meus clientes voltam a me recontratar. E talvez agora esteja passando um monte de coisa na sua cabeça aí, pô, mas eu não tenho tempo para isso não. Gente, é online. Você participa de onde tiver, pode assistir quantas vezes quiser, pode pausar. Nossa plataforma é modelo Netflix, onde você começa da onde parou, né? Mas eu queria mentoria individual. Tá, eu tenho mentoria individual também. Se estiver disposto a pagar o preço da mentoria individual, nós temos a opção da mentoria individual. Mas você vai ter acesso, nessa mentoria você vai ter acesso a mim e uma inteligência coletiva do grupo. Você vai ter que
você vai ter a oportunidade de ampliar o seu repertório, porque nas mentorias as pessoas vão trazer problemas que talvez você não tenha passado ainda, mas quando passar, você já tem esse repertório. Essa é a vantagem da mentoria coletiva. Nós vamos discutir vários assuntos que você já passou, você pode contribuir, ou você não passou, mas um dia você vai passar e vai lembrar disso aí, tá? Ah, mas o meu segmento é diferente. Fala sério, gente. Essa metodologia é validada nos diversos segmentos. Eu mostrei ali as empresas que eu atuo. Você vai ver ali que tem de tudo ali. Ah, mas eu não tenho dinheiro agora. Gente, isso é assim, de forma alguma você pode entrar em dívida para fazer essas coisas. É um investimento que você faz em você, tá? Às vezes é o que você ganha numa promoção. Não estou te prometendo promoção nenhuma não, tá? Não sou desses não. Mas é carreira. Quanto melhor você é, mais você vale, né? Simples assim. Serve para você, serve. Se você não é líder ainda, serve para você. Se você já está na primeira posição de liderança, serve para você. Para todos aqueles que querem desenvolver essa habilidade como competência, tá? Eu super, sabe? Eu não estou te oferecendo, e é isso muito, muito importante, eu não estou te oferecendo um treinamento. É uma mentoria, é um contato ao vivo comigo, sabe? É uma orientação trazendo para a sua realidade, é só o nome que vai estar lá, eu vou estar falando diretamente com você. Uma reunião de Zoom, como você já deve estar acostumado, onde a gente vai discutir, sabe? É um processo estruturado. E a mentoria também, gente, ela tem um método para isso, sabe? Tem um método estruturado, tem a expertise de ferramentas de mentoria que, sabe? Mas você deve estar se questionando também qual o investimento disso, qual o investimento daquilo, né? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Deixa eu só pegar aqui o meu slide. Essa aqui, ó. Peraí. Tem coisas que acontecem na hora aqui, né? Olha só. Eu vou mostrar algumas coisas para você aqui, para você ter uma ideia, tá? Hoje existem treinamentos aí, mentorias no mercado. Se você for ver aí, ó, R$ 147, R$ 697, R$ 1.987, né? Tem ali de mentoria liderança tática de R$ 10.000, mentoria liderança estratégica R$ 10.000, né? R$ 25.894 Eu não sei como um cara de R$ 197 ele sobrevive vendendo essas coisas, né? Eu vou falar uma coisa pra você, o cara que vende ali por esse valorzinho aí, não dá. Já se você tá com essa expectativa, já não é pra você não, tá? Mas, por exemplo, tem mentorias aí, ó, de R$ 15.000, tá? Para você contratar agora 12 horas de mentoria. Gente, não é nada disso que eu tenho para oferecer para você, não. Você deve estar preocupado agora com esses valores que eu mostrei para você. Programas de liderança aí, eles têm facilmente um valor aí de R$ 10.000, tá? E ainda muitos deles individuais. Hoje a mentoria LD 360, ela está disposta para você, disponível para você por um valor muito mais acessível, tá? E não é porque eu fiz barato, é porque eu tenho como propósito desbloquear a liderança das pessoas. Eu não estou fazendo aqui discursozinho de lançamento, não, tá? Não estou seguindo esses carinhas que fazem lançamento, não. Estou falando isso daqui de coração de verdade mesmo, tá? Hoje, você tem a oportunidade de adquirir contato direto comigo, mentoria comigo, e toda uma fundamentação gravada, com aulas aprofundadas, com tudo aquilo que você precisa para desbloquear a sua liderança, com ferramentas práticas para isso. Você tem a oportunidade de adquirir tudo isso por R$ 1.997 à vista ou em até 12 vezes sem juros. Tá? É uma decisão que você precisa tomar se isso faz sentido para você. R$ 1.997, esse valor eu não faria, tá? Eu não faria em outros momentos, mas sabe o que é complicado? Às vezes eu vejo meus clientes falando assim, Flávio, me indica um líder. Cara, eu não tenho ninguém para indicar. Por quê? Porque eu não confio nas pessoas, eu não sei como elas foram formadas. Então eu preciso ter segurança. Eu queria muito poder indicar as pessoas que eu tenho segurança, mas, cara, não passou por mim, não sei não, tá? Então, assim, mas e se não for para mim, Flávio? Fica sossegado que você tem garantia de 7 dias,
Se em 7 dias você assistir, não sentir que não é para você, é simples, sem rolo. Pede o reembolso, a gente faz. E eu tenho uma condição especial. Para você que está assistindo aqui, muitos daqui estavam nos 20 dias de liderança comigo, do desafio. Então eu tenho que entregar alguma coisa positiva, além de tudo isso daí. Para os 10 primeiros inscritos do LD 360, eu vou liberar uma sessão individual comigo, uma sessão individual comigo, para acelerar ainda mais sua transformação. Para os 10 primeiros, tá? Então não adianta falar depois, mas eu me inscrevi, agora quero a minha sessão. Não. LD 360 são as mentorias que você está contratando, mas para os 10 primeiros, eu me comprometo a fazer, a gente vai entrar em contato, o time vai entrar em contato para agendar uma mentoria diretamente comigo, para entender a sua realidade e dar alguns direcionamentos, tá bom? Só para os 10 primeiros aí. Então, já vai se preparando aí. Minha equipe já colocou aqui o link no chat aí também, para você ter acesso. Você vai ser direcionado para a página de vendas. Clique agora, garante a sua vaga, tá? Se você trabalha numa empresa e às vezes você não tem esse recurso agora, poxa, conversa com a sua empresa. Às vezes a sua empresa também tem condições de fornecer esse investimento para você, de patrocinar, de contratar isso para você. Às vezes a empresa não tem condição de levar o Flávio lá para dar o treinamento em company, mas ela pode investir em você. Leva essa proposta. Aliás, se você quiser, manda uma mensagem para o nosso time, a gente manda um material de tudo para você levar para sua empresa, para ela entender do que se trata, também sentir confiança no nosso trabalho. Pode investir, tá? Eu acho que isso acontece bastante, tá? Inclusive, se a sua empresa tiver mais pessoas querendo fazer a mentoria, nós temos também condições especiais para grupos corporativos. Entre em contato. Flávio, a gente tem 3, 4, tem 5 lá. Como é que a gente faz? Opa, tem condição especial para você, claro, com certeza. A equipe vai colocar nos comentários aí o link para você ter acesso imediato. Clica no botão embaixo, clica no link, acessa, vai direto para a página de vendas, tá? Se você tiver dúvida também, tá? O carrinho vai ficar aberto até o dia 6/9. Então, corre, se você tiver que levar para a empresa, alguma coisa do tipo, leva para entrar nesse tempo, tá? Na sequência, a gente vai, se você entrar, vai ter uma aula inaugural, onde, poxa, vai estar todo mundo junto lá. Eu gostaria muito que você estivesse lá comigo nessa aula. Gostaria mesmo que você estivesse lá. A gente vai fazer uma aula inaugural e depois começam as sessões. Então, olha só, você já tem mais um contato comigo ainda que não estava, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o nosso time. Agora é com você. A decisão é sua. Garanta sua vaga na mentoria LD 360. Você não vai encontrar outra mentoria igual a essa. Sou suspeito para falar. Mas ninguém está disposto a te oferecer algo prático como eu estou disposto a te oferecer aqui. Lembre-se, o carrinho vai ficar aberto por pouco tempo. Os 10 primeiros terão uma sessão individual comigo, tá? Minha equipe vai continuar aqui no chat por alguns minutos ainda, assim que essa masterclass terminar. Daí eu vou para lá também para responder as perguntas. Mas se você tiver qualquer coisa, a gente está aqui pronto para responder, tirar dúvidas também sobre a mentoria, tá? Faz parte desse grupo, vem fazer parte desse grupo aqui. Sai desses que estão sobrevivendo e vem para um caminho muito mais rápido e certo, tá? Começa a liderar de verdade. Te espero na mentoria LD 360. Conte comigo. E se não for para você, espero que você tenha gostado desse momento, tenha levado bons aprendizados. Espero você na LD 360. Conte comigo. Vamos junto nessa jornada aí, tá? Para liderar de verdade. Bem-vindo à Liderança Desbloqueada.